Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, a gente vai fazer o preparatório do concurso de saúde daqui de Goiatuba. E hoje a gente vai falar sobre o conteúdo específico do agente comunitário de endemias. Então, primeiro a gente vai ver quais são as atribuições desse agente comunitário de endemias. Então, em 2006, teve a regulamentação das atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. O PNAB, que é o Plano Nacional da Assistência Básica, em 2007, possibilita a inclusão do agente de combate a endemias na equipe de atenção básica. E aí o agente comunitário de saúde e o agente comunitário de endemias devem compor uma equipe de atenção básica, ou uma equipe de saúde da família, e serem coordenados por profissionais de saúde de nível superior, realizado de forma compartilhada entre a atenção básica e a vigilância em saúde. Destaca-se a importância da integração entre essas coordenações para o pleno desenvolvimento das ações integradas no território. A integração entre o agente comunitário de saúde e o agente comunitário de endemias, apesar de importante e necessária, não é suficiente para garantir que haja completa integração entre vigilância em saúde e atenção básica. Essa integração deve se dar de forma mais abrangente, incluindo todos os profissionais integrantes dessas duas áreas de conhecimento. Todas as atribuições do agente comunitário de endemias estão listadas na página 48 da Política Nacional de Atenção Básica. E aí a gente vai ver quais são essas atribuições. Essas atribuições primeiro, trabalhar com o cadastramento de famílias em base geográfica definida, a microárea. Segundo, cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. Terceira, orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 4. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 5. Acompanhar por meio de visita domiciliar todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade, de modo que as famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita família mês. 6, na verdade. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população cadastrada ao OBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade. 7. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde por meio de visitas domiciliares e de ações educativas, individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco. 8. O agente comunitário de endemias deve estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas visando a promoção da saúde, a prevenção das doenças e o acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe. E aí, o segundo tópico do nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre doenças endêmicas. Então, doença endêmica são um grande fator de risco em muitas áreas do planeta até hoje, tá? No entanto, é importante frisar que com a evolução da indústria médica, farmacêutica e bioquímica ao longo dos anos, foi possível diminuir o número de óbitos e aumentar o número de pessoas recuperadas, dependendo da doença, né? Então, isso agora, hoje a gente vê que, de acordo com essas vacinas, esses medicamentos, hoje
é muito mais fácil curar alguns tipos de doenças. Em um passado não muito distante, as doenças endêmicas foram responsáveis por dizimar com a população de diversos territórios, e atualmente ainda são bastante perigosas se não forem tratadas com seriedade. Então, a endemia pode ser definida como a ocorrência de uma doença que se agrava dentro de um número esperado de casos para um determinado território ou região em um certo período de tempo, e que é baseado na sua ocorrência em anos anteriores, onde não houveram surtos dessa doença em questão. Sendo assim, a incidência de uma doença endêmica é relativamente constante, podendo acontecer de acordo com variações sazonais, ou seja, variações de ano, estações, condições climáticas, tá? A dengue, por exemplo, é considerada uma doença endêmica na região sul da Bahia e também no sudeste, pois possui um alto grau de continuidade nessas regiões. Com isso, são consideradas doenças endêmicas aquelas que atingem uma população de uma região geográfica específica. Dentre as doenças que podem ser classificadas como endêmicas, podemos citar a malária, a dengue e a febre amarela, com foco principal aí na dengue. Vetor de arboviroses. Nada mais é que são mosquitos que levam os arbovírus. Vou explicar um pouquinho para vocês. Então, arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes e são assim designados não somente pela sua veiculação através de artrópodes, mas principalmente pelo fato de parte de seu ciclo replicativo ocorrer nos insetos. São transmitidos aos seres humanos e outros animais pela picada de artrópodes hematófagos. O arbovírus, que causam doenças em humanos e outros animais de sangue quente, são membros de 5 famílias virais: Bunyaviridae, Togaviridae, Flaviridae, Reoviridae e Rhabdoviridae. Estima-se que haja mais de 545 espécies de arbovírus, dentre os quais mais de 150 relacionados com doenças em seres humanos, sendo a maioria zoonótica. São mantidos em ciclo de transmissão entre os artrópodes e reservatórios vertebrados como principais hospedeiros amplificadores. As arboviroses têm se tornado importantes e constantes ameaças em regiões tropicais devido às rápidas mudanças climáticas, desmatamentos, migração populacional, ocupação desordenada de áreas urbanas, precariedade das condições sanitárias que favorecem a amplificação e transmissão viral. Então, aí um dado, o Brasil é constituído por uma grande extensão terrestre, né? A gente tem aí pouco mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, situado em uma área predominantemente tropical, com extensas florestas na região amazônica, além de florestas no leste, sudeste e litoral sul. Apresenta também uma grande região de pantanal no centro-oeste, uma região de savana, que é o Cerrado, na área do Planalto Central, e uma região seca, que é a Caatinga, no interior nordestino. A maior parte do país tem um clima tropical, sendo o local adequado para a existência do vetor e, portanto, para a ocorrência de arboviroses. As arboviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, né, como já foi dito para vocês, que incluem o vírus da dengue, zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. O Aedes aegypti é um mosquito da família Culicidae, geralmente confundido com o pernilongo pelo seu tamanho, de 5 a 7 milímetros. Ele é menor comparado às outras espécies de mosquitos. Ele possui o corpo predominantemente negro, com listras ou manchas brancas, que isso é característica dos gêneros Aedes. Esse mosquito suporta temperaturas entre 5 graus Celsius e 42 graus Celsius, sendo que a temperatura ótima do ambiente se mantém em torno de 36, podendo ter suas atividades reduzidas à espera de temperaturas favoráveis. Ele habita principalmente áreas urbanizadas, tendo como local de repouso paredes
em ambientes fechados e ele tem como alimentação seiva de plantas ricas em carboidratos. Sua reprodução se dá pela cópula, onde os machos são atraídos pelos zumbidos emitidos pelas asas das fêmeas, com o intuito de sempre procriar com a mesma espécie. Os mosquitos batem suas asas em diferentes frequências. O macho não sobrevive à cópula, pois a fêmea o devora, deixando somente seus órgãos reprodutores para impedir a cópula da fêmea com outros machos. Dada a cópula, a fêmea procura picar mamíferos, em especial o ser humano, para suprir as necessidades proteicas através do sangue. Então, é um processo de hematofagia. Essa cópula resulta em 4 fases de desenvolvimento: os ovos, a fase larval, a fase de pupa e a fase adulta. Então, os ovos são depositados em água com pouca matéria orgânica, com pH favorável. Essa fase dura 48 horas em ambiente favorável, podendo durar até 450 dias à espera de água, quando os ovos eclodem. A fase larval é onde esse inseto está à procura de alimento e também crescimento. Ele dura em torno de 5 dias, podendo durar semanas dependendo do ambiente. Depois da fase larval vem a fase de pupa, é onde ocorre a metamorfose. Se encontra 2 tubos respiratórios perfurando a coluna d'água, tornando-se aeróbicos. Não se alimentam, essa fase tem duração de 2 a 3 dias. Já a fase adulta, esse mosquito se torna reprodutor, a vida média do mosquito adulto dura em torno de 35 dias, e em ambientes adequados, as 3 primeiras fases duram em torno de 10 dias. Então tá aí para vocês, isso é o Aedes aegypti. Então primeiro ele passa pelo caráter do ovo, né? Depois larva, depois pupa e por fim a fase adulta. A principal estratégia dos governos é erradicar o mosquito vetor, conscientizando a população a não deixar águas paradas sem tratamento, assim evitando a reprodução desse mosquito. As aplicações a ultra baixo volume são preconizadas para controle do vetor Aedes aegypti somente quando houver necessidade de controle de surtos e epidemias de dengue, conforme estabelecido nas diretrizes nacionais para prevenção e controle da dengue. Essas aplicações de ultra baixo volume, pessoal, nada mais é que são os fumacês, tá? E vou fazer a parte 2 agora.